Salve galera, hoje vamos expandir nossos horizontes, vamos ver as taxas equivalentes nos juros simples. Então vamos trabalhar aqui com a ideia de termos em análise duas taxas, uma menor e uma taxa maior. Essa taxa maior, para facilitar, a gente vai entender que ela está ao mês e essa taxa menor está ao dia. E a nossa medida do tempo vai também estar ao mês e ao dia. E como a gente está trabalhando com juros comercial simples, então nosso mês tem 30 dias. Bom, para nós buscarmos os juros total no mês, nós vamos pegar o capital e multiplicar pela taxa mensal e nós achamos os juros no mês. Tranquilo. Nós vimos que nós podemos fazer proporcionalmente no tempo uma relação do tamanho dos juros nos dias, conforme eu queira. Por exemplo, no dia 1 é uma proporção de 1 sobre 30 avos multiplicado pela taxa mensal vezes o capital, e eu acho esses juros aqui, esse pedaço, né? E conforme é 1, 2 ou 3, eu vou fazendo essa proporção tal que, se eu fizer 30 no dia 30, né, dividido por 30, que é a quantidade de dias no mês, eu vou obter 1 vezes a taxa mensal vezes o capital, que vai ser equivalente a esse capital aqui. Tranquilo? Então, com base nesse raciocínio de visualizarmos a taxa diária e a taxa mensal, nós vamos chamar a álgebra agora para auxiliar a gente a ter uma outra visão do mesmo problema, e nós vamos expandir nossos horizontes. Nós vamos ver que podemos, além de fazer um tratamento no tempo transcorrido, a gente pode tratar, homogeneizar as taxas e trabalhar ou com um ou com outro, e vamos chegar ao mesmo resultado. Então vamos chamar a álgebra para auxiliar a gente nisso. Então nós vamos partir daquela relação que a gente já conhece, que para achar os juros a gente pega o capital, multiplica pela taxa e a quantidade de períodos. Nós vamos ver a visão aqui genérica. A gente vai diferenciar aqui, tem uma taxa genérica aqui, só para evidenciar aqui, né, uma quantidade dessa taxa, tranquilo. E aí nós vamos diferenciar, nossos juros mensal é a taxa mensal, taxa do período maior, né, digamos assim, vezes o capital, vezes a quantidade de períodos, que no nosso caso vai ser 1 aqui, é o período maior, digamos assim. Então nós vimos que para achar os juros diários, se eu tiver a taxa diária, eu faço do mesmo processo, é o capital vezes a taxa diária vezes a quantidade de dias. E aí esses dias, claro, pode ser 1, pode ser 2, 3, etc. Só que vai ser interessante para a gente tratar quando tivermos 30 dias para ser igual a um mês. Por quê? Porque nós podemos fazer essa proporção, né? A gente também pode achar os juros correspondente aos dias com a taxa mensal, tomando cuidado de homogeneizar aqui, né, de trazer adequado aqui a quantidade de dias, né, dentro do mês. Nós vimos isso. Agora nós vamos expandir. Bom, então, tendo aqui os juros diários no 30º dia, é claro que esse valor aqui ele vai ser igual aos juros mensal. Então, partindo dessa ideia, nós vamos fazer o seguinte: o meu juros diário é a taxa diária vezes o capital vezes 30, que vai ser interessante para a gente trabalhar com 30 dias, o mês completo. E os juros mensal também, os juros do mês, pode ser calculados
com a taxa mensal, claro, vezes 1. Tranquilo? Aí partindo dessa ideia de que eles são iguais, vamos igualá-los aqui embaixo, ó. O capital vezes a taxa mensal vezes 1. Vai ser igual ao capital vezes a taxa diária vezes 30, que serão 30 dias. E aí eu vou dividir dos dois lados da balança, né, para deixar tudo, não alterar a equação. Aí isso porque aí dessa forma eu vou conseguir eliminar esse capital aqui, ó, porque ele dividido por ele mesmo dá 1. Então vai ficar 1 vezes essa taxa mensal vezes 1, que vai sobrar o que? A taxa mensal. Tranquilo? E do outro lado? Bom, do outro lado vai ser, eu vou conseguir dividir aqui também, então vai ficar 1 vezes a taxa diária vezes 30. Tranquilo, vai sobrar o que? 1 vezes 30, que vai ser igual a minha taxa mensal. Então a gente consegue entender que essas taxas são proporcionais. À medida que a minha taxa mensal é 30 vezes maior que minha taxa diária, da mesma forma a minha taxa diária é 1 sobre 30avos dessa minha taxa mensal. Tranquilo? Então a gente consegue fazer os cálculos tanto tratando o tempo transcorrido como tratando as taxas. Das duas formas dá o mesmo resultado. Agora nós vamos ver acontecendo, né, essa igualdade numericamente. Então, para visualizar numericamente, nós vamos partir do problema prático anterior, pegando o gancho, né? E aí eu aproveito para fazer uma ressalva que lá, quando a gente fez o cálculo, estava aparecendo 0,5, porque o Excel está arredondando, mas se nós expandirmos aqui um pouquinho, a gente vai ver que é 0,48. Então, se você fez os cálculos e viu alguma coisa de estranho, a questão era essa, tranquilo? Feita essa ressalva, agora nós vamos fazer o seguinte. Bom, a gente já sabe que um capital aplicado de R$2.000 com uma taxa anual de 48%, os juros em um mês é R$80. Por quê? Porque a gente fez o seguinte, a gente pegou o período, que é de um ano, e dividiu por 12, que é 1 sobre o tempo transcorrido. Embora a taxa esteja anualmente, o tempo transcorrido foi só um mês, então eu vou pegar uma fração desse tempo transcorrido, e aí eu vou obter 0,08333, multiplicando então isso, a gente acha que em um mês o nosso juros foi 80. Agora nós vamos fazer o mesmo processo, porém com um detalhe diferente. Nós vamos pegar o mesmo capital de 2.000 e agora a gente não vai a gente vai usar, vou deixar isso aqui para o final. Nosso tempo transcorrido vai ser um mês. Veja que a gente já está alterando aqui o tempo transcorrido. A gente está usando um mês. Então, eu posso usar a taxa anual? Não, porque se eu fizer isso, aqui a gente vai estar considerando um ano e não um mês. Então, eu tenho que trabalhar essa taxa. E aí, como a gente vai fazer? A gente vai pegar a taxa e vou pegar aqui. Essa taxa aqui já está trabalhada, né, numericamente. Então, para não complicar muito, basta a gente pegar essa taxa anual e dividir por 12. Que a gente viu lá na álgebra que é proporcional também. Então, feito isso, agora vamos ver quanto é que dá isso aqui. É igual ao capital vezes a taxa mensal, essa taxa aqui está mensal, vezes o período transcorrido, que foi de um mês. Quanto é que dá isso? Os mesmos 80. Os mesmos 80. Tranquilo? Então, resumindo, a gente pode, tomando cuidado, claro, de observar o que está sendo realizado, a gente não precisa ficar memorizando as formas. Entendendo, eu posso ir por um lado ou pelo outro, a gente vai achar o mesmo resultado. Então aqui, nesse de cima, a gente deu uma homogeneizada no tempo transcorrido e manteve a taxa. Aqui embaixo não, a gente utilizou o tempo da taxa menor,
E, claro, homogeneizou a taxa, trouxe a taxa que era anual, trouxe ela para mensal e achamos o mesmo resultado. Tranquilo? Então é isso, galera. Nós vamos ficando por aqui. Sigam sempre nossas playlists, nossas redes sociais. Um forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.